A Honda ainda lidera o mercado brasileiro de motos com uma distância confortável, mas nos bastidores da indústria, existe um erro específico que já está custando milhões de reais em faturamento perdido, e quase ninguém tem coragem de comentar abertamente. Não estamos falando de um escândalo de corrupção, de um recall em massa ou de uma crise pública de imagem. O que está acontecendo é algo muito mais perigoso para a longevidade da marca. Um erro estratégico silencioso. Nas planilhas de 2026, os números mostram que o gigante japonês está deixando dinheiro na mesa e entregando clientes de bandeja para a concorrência. É aquela falha invisível que não aparece no comercial de TV, mas que corrói a base da empresa por dentro. E quando você entender a mecânica desse erro, vai perceber por que a conta pode ficar pesada demais para a Honda sustentar até o final deste ano. O mercado mudou a regra do jogo, mas a Honda parece estar jogando com o manual de 10 anos atrás. A soberania que antes era garantida apenas pelo logotipo da asa no tanque está enfrentando o seu teste mais severo desde a chegada da marca ao Brasil. O consumidor mudou, a tecnologia avançou, mas a estratégia da líder estagnou em um ponto crítico que vamos revelar agora. Se você acha que a liderança da Honda é inabalável, este vídeo vai te mostrar o sangramento financeiro que os relatórios oficiais tentam camuflar. O circuito oculto começa agora, revelando o erro de milhões que está redesenhando o mercado de motos no Brasil. Durante décadas, a Honda construiu sua liderança absoluta baseada em 3 pilares que pareciam indestrutíveis. Uma confiabilidade mecânica lendária, uma presença nacional que chega a cada pequena cidade do interior e uma fidelidade do consumidor que beirava o fanatismo religioso. Comprar uma Honda era o investimento mais seguro que um brasileiro podia fazer com seu dinheiro suado, garantindo transporte barato e uma revenda rápida e valorizada. O mercado era estático e a Honda ditava o ritmo de tudo o que acontecia no setor. No entanto, o mercado de motos no Brasil mudou mais nos últimos 5 anos do que nos 20 anteriores. A digitalização, a chegada de novas marcas globais com operações locais e o acesso instantâneo à informação técnica transformaram o comprador. O motociclista de hoje não é mais aquele que aceita o que lhe é imposto. Ele pesquisa, compara fichas técnicas e questiona o valor real do que está pagando. A Honda, acostumada com o topo, demorou a reagir a essa nova dinâmica de consumo. Essa demora em perceber que o monopólio da confiança estava acabando criou um vácuo perigoso. Enquanto a Honda polia seus processos internos de manufatura e logística, a concorrência polia seus produtos e estratégias de preço para atacar exatamente onde a líder era mais vulnerável. A zona de conforto da marca japonesa tornou-se sua maior inimiga, impedindo uma resposta rápida às mudanças de comportamento de um público que ficou mais exigente e menos paciente. O erro não foi falta de qualidade, mas falta de percepção sobre a velocidade do mercado. A Honda acreditou que o peso da sua história seria um escudo eterno contra qualquer inovação externa. O contexto de 2026 mostra que a história é importante, mas ela não freia a moto em uma emergência e nem oferece a conectividade que o jovem trabalhador de hoje exige. Esse descompasso entre a marca e o tempo é a origem do prejuízo silencioso que vamos detalhar a seguir. O erro central que está drenando milhões da Honda foi apostar que a força da marca, por si só, seria suficiente para sustentar preços sistematicamente mais altos que os da concorrência, sem entregar uma evolução técnica proporcional. Nos últimos anos, vimos os preços da linha Honda subirem muito acima da média do mercado e da inflação, enquanto as atualizações tecnológicas reais foram entregues a conta-gotas. Modelos populares, que são o ganha-pão da empresa, receberam poucas mudanças estruturais, mantendo tecnologias de décadas passadas. Enquanto a Honda protegia suas margens de lucro elevadas, as concorrentes entraram com uma estratégia oposta e agressiva. Elas entregaram mais tecnologia de série, como freios ABS, painéis digitais completos e iluminação Full LED, muitas vezes com garantias maiores e preços até 20% menores. A Honda confiou que o brasileiro pagaria o imposto de marca alegremente, apenas para ter a facilidade de revenda, mas esqueceu que, com a economia apertada, o benefício imediato no bolso fala mais alto. O resultado prático desse erro é que o consumidor começou a comparar de forma racional e a marca sozinha parou de ser o único fator decisivo na hora da compra. O comprador médio agora faz a conta.
por que eu pagaria R$20 mil em uma moto básica se a vizinha me entrega a segurança e tecnologia por 17 mil? Essa dúvida, que antes não existia, é o que está quebrando o ciclo de vendas automáticas da Honda e gerando a perda de milhares de unidades por mês. A Honda subestimou a capacidade do brasileiro de mudar de hábito diante de uma oferta melhor. Ao tentar esticar a corda do prestígio da marca ao limite, a empresa criou uma percepção de produto caro pelo que oferece. Esse erro de posicionamento é o que custa caro, pois reconquistar um cliente que se sentiu explorado é muito mais difícil e dispendioso do que manter um cliente satisfeito com inovação constante. Hoje, ao visitarmos concessionárias em várias regiões do país, a diferença de preço entre uma Honda e uma concorrente direta de mesma categoria chega a variar entre R$3 mil e R$6 mil. Para quem usa a moto como ferramenta de trabalho, esse valor não é apenas uma economia. É o equivalente a meses de combustível, seguro pago ou até a manutenção de um ano inteiro. A Honda tornou-se um item de luxo dentro do segmento de utilitárias, o que é um contrassenso estratégico perigoso. Equipamentos básicos de segurança, que já deveriam ser padrão em 2026, muitas vezes só aparecem nas versões mais caras da linha Honda, enquanto a concorrência os oferece desde o modelo de entrada. O custo de aquisição tornou-se o principal vilão da marca. A tradição de ser fácil de consertar perde força quando o cliente sequer consegue aprovar o financiamento da moto, que ficou cara demais. O pragmatismo financeiro está vencendo o saudosismo da asa japonesa. Cada venda perdida para a concorrência por causa dessa diferença de preço vira um prejuízo acumulado de milhões de reais no final do ano fiscal. Não é apenas o lucro da venda que se perde, mas toda a receita recorrente de revisões, peças originais e a fidelidade para a próxima troca de moto. A Honda está perdendo o LTV, Lifetime Value, do seu cliente, entregando o início da jornada desse motociclista para outras marcas, que estão dispostas a ganhar menos por unidade para conquistar mercado. Esse dinheiro que o consumidor economiza ao escolher outra marca faz uma diferença real na vida das famílias brasileiras. Quando a Honda ignora essa realidade socioeconômica, ela se isola em uma bolha de prestígio que não condiz com a necessidade do chão de fábrica do Brasil. O erro de milhões é ignorar que no mercado de volume, o preço justo ainda é a melhor ferramenta de fidelização que existe. O reflexo desse erro estratégico é o sentido primeiro no chão de loja. Concessionárias Honda em diversas regiões relatam que o estoque de modelos de entrada está girando mais devagar do que o planejado, acumulando pátio e gerando custos financeiros para os lojistas. O vendedor hoje enfrenta um desafio inédito. O cliente entra na loja para olhar a Honda, por hábito, mas sai com o orçamento da concorrência na mão, pronto para desistir da compra se não houver um incentivo real. Para não perder a venda, muitas lojas estão sendo obrigadas a praticar descontos não oficiais ou oferecer brindes e acessórios para tentar equilibrar a balança de valor. Quando a rede de concessionárias precisa forçar a venda dessa maneira, é sinal de que o erro estratégico da fábrica já se transformou em prejuízo na ponta. O lojista que sempre teve fila de espera agora precisa vender o peixe de forma agressiva para convencer o cliente de que a Honda ainda vale o sobrepreço. Essa pressão sobre a rede cria um clima de instabilidade. Grupos de concessionárias começam a questionar a falta de competitividade dos produtos de volume e a lentidão da fábrica em lançar atualizações que realmente empolguem o público. Se o giro cai, o lucro da concessionária diminui e o investimento em atendimento e infraestrutura acaba sendo cortado, criando um ciclo vicioso que prejudica a imagem da marca a longo prazo. O impacto nas concessionárias é o termômetro final desse erro de milhões. Uma rede desmotivada ou pressionada por estoques parados é o primeiro passo para o declínio de uma gigante. A Honda sempre se orgulhou de ter a rede mais forte do Brasil, mas a força de uma rede depende da competitividade do produto que está na vitrine. Em 2026, a vitrine da Honda está enfrentando uma concorrência que não tem medo de brigar pelo centavo do cliente. Os dados de emplacamento e as pesquisas de mercado de 2026 começam a confirmar o que os analistas já previam. Há uma queda gradual, mas constante, de market share da Honda em regiões fora dos grandes centros urbanos. No interior do país, onde a marca era soberana, marcas emergentes estão crescendo em ritmo acelerado, ocupando o espaço deixado pelos preços elevados da líder.
É uma erosão silenciosa que acontece de cidade em cidade, de bairro em bairro. Nos segmentos estratégicos, como as pequenas cilindradas e as scooters, o crescimento da Honda está abaixo da média do mercado total. Isso significa que, embora a empresa ainda venda muito, ela está deixando de capturar os novos entrantes no mundo das duas rodas. A fidelidade está quebrando aos poucos. O jovem que compra sua primeira moto hoje tem muito menos apego à Honda do que seu pai tinha, e os números mostram que ele está disposto a experimentar o novo. Não estamos falando de uma queda brusca de 50% nas vendas, o que seria fácil de identificar e corrigir. Estamos falando de uma perda de 1% aqui, 2% ali, mês após mês. No mundo corporativo, essa erosão contínua é extremamente cara, pois exige investimentos massivos em marketing e promoções para tentar recuperar o território perdido. O custo de reconquistar 1 ponto percentual de mercado é 10 vezes maior do que o custo de mantê-lo. A Honda está sangrando o market share para competidores que aprenderam a fazer o básico com excelência e preço justo. Quando você soma todas as vendas que não aconteceram e os clientes que migraram de marca, o valor chega na casa dos milhões. A erosão silenciosa é o pior tipo de crise, porque ela permite que a diretoria continue acreditando que está tudo bem, enquanto o terreno sob seus pés está desaparecendo. Se a Honda insistir nesse erro estratégico e não ajustar sua política de preços e inovações até o final de 2026, as consequências serão profundas. Menos volume de vendas significa menor escala de produção na fábrica de Manaus, o que aumenta o custo unitário de cada moto e pressiona ainda mais as margens de lucro. A empresa pode entrar em um ciclo defensivo, onde precisa oferecer incentivos financeiros cada vez maiores para manter as fábricas girando, corroendo o capital que deveria ir para pesquisa e desenvolvimento. O custo real não é apenas financeiro, mas de dominância. A perda gradual de domínio permite que a concorrência se capitalize e invista em redes de assistência ainda maiores, atacando o último grande diferencial da Honda. Em 2026, a marca corre o risco de deixar de ser a escolha óbvia para se tornar apenas mais uma opção no mercado, perdendo o poder de ditar as tendências de preços e tecnologias no Brasil. O erro não quebra uma gigante do tamanho da Honda da noite para o dia, mas ela a sangra aos poucos, tirando sua agilidade e sua capacidade de ditar o futuro. O custo acumulado desse erro estratégico pode chegar a centenas de milhões de reais em valor de marca e faturamento bruto não realizado. É o preço da demora em reconhecer que o mercado brasileiro amadureceu e não aceita mais ser tratado como um depósito de tecnologias obsoletas a preços premium. Até o final deste ciclo, a Honda terá que decidir se prefere manter margens altas em um mercado encolhido ou se vai lutar pelo volume que sempre foi sua marca registrada. A conta chegou, e o erro silencioso está cobrando juros altos. A gigante japonesa está diante de um espelho, e a resposta que ela der agora vai definir se ela continuará sendo a dona do asfalto brasileiro nos próximos 10 anos. A Honda ainda é, e provavelmente continuará sendo a líder por algum tempo. Mas esse erro estratégico de subestimar a inteligência e o bolso do consumidor brasileiro já está cobrando uma conta pesadíssima em 2026. A hegemonia absoluta ficou no passado, e o futuro pertence a quem entregar valor real, não apenas um logotipo famoso. Mas agora eu quero saber a sua opinião sincera. Você acha que a Honda vai perceber o erro e corrigir os preços e tecnologias a tempo? Ou ela vai insistir nessa estratégia e ver sua liderança encolher ano após ano? Você ainda pagaria mais caro em uma Honda pela tradição? Ou já mudou para a concorrência? Deixe seu comentário aqui embaixo. A discussão sobre o futuro do nosso mercado de motos passa pela sua experiência. Se você gosta dessas análises de bastidores que ninguém tem coragem de fazer, se inscreva no canal Circuito Oculto e ative as notificações. Aqui você vê o que está mudando antes de virar manchete. Um abraço e até a próxima análise estratégica.